Quando você abre um edital da PNAB e clica em inscrever projeto, qual é a sua sensação? Você consegue enxergar o caminho inteiro? Ou parece que cada tela pede uma coisa diferente, desconectada, e você fica tentando adivinhar o que escrever para não ser reprovado por besteira? Se isso já aconteceu com você, respira, pois eu sou a Rafaela Jacon, sou produtora cultural e trabalho no dia a dia com projetos aprovados pela PNAB, Lei Paulo Gustavo e outras políticas culturais. E aqui, na Quintal Criativo, eu convivo com artistas e produtores que têm ótimas ideias, mas empacam justamente na hora de transformar a ideia em projeto escrito. A boa notícia é que a PNAB, por trás de todos os campos da plataforma, segue uma lógica bem clara. Quando você enxerga essa lógica, o formulário deixa de ser um labirinto e vira quase um roteiro de espetáculo. Começo, meio e fim. Fica comigo até o final e eu vou te mostrar os 5 blocos que todo projeto PNAB precisa ter e como eles se conectam entre si, e ainda um mini passo a passo para você sair desse vídeo com o esqueleto de projeto pronto para adaptar. E antes de falar de tela, de botão, de plataforma, a gente precisa alinhar uma coisa importante. O projeto PNAB não começa no site do governo, começa no papel, na sua cabeça e de preferência em um rascunho, onde você responde 4 perguntas simples. O que eu quero fazer? Para quem? Com que resultado? E qual a estrutura mínima de grana e de equipe? Se você pula essa etapa e entra direto na plataforma escrevendo, na hora é muito provável que a justificativa não converse com os objetivos não conversem com as ações e o orçamento pareça um corpo estranho, cheio de números que não batem com o que você prometeu entregar. O avaliador sente isso na hora. Ele pode não saber explicar com as mesmas palavras, mas a sensação é: esse projeto está solto, não tem coerência. E o que eu te proponho é uma estrutura mínima, que você rascunha antes e depois só vai traduzindo para a linguagem da plataforma. Vamos organizar essa estrutura em 5 blocos. 1. Identidade do projeto. 2. Justificativa. 3. Objetivos e públicos. 4. Ações e cronograma. E 5. Orçamento básico coerente. Eu vou passar por cada um falando na linguagem da PNAB, mas de um jeito simples, para você conseguir reaproveitar esse esqueleto em vários editais diferentes. Vamos começar. Bloco 1. Identidade do projeto. Aqui entra o nome do projeto, a área cultural, a linguagem principal, o território e uma descrição curta de 2 ou 3 linhas que resuma a proposta. O erro clássico nesse bloco é tentar ser muito poético ou muito genérico. Um título bonito, mas vazio. Um texto que poderia servir para qualquer projeto. Na PNAB, a identidade forte é aquela que já dá pistas concretas do que vai fazer. Se o projeto é uma mostra de cinema periférico, isso precisa aparecer já no nome e na descrição curta. Nada de projeto cultural para valorização da arte local. Isso todo mundo escreve. Pensa assim: se o avaliador só lesse título e descrição curta, ele já entenderia o tipo de projeto e ação, o público principal e onde ele acontece. Vamos lá, bloco 2, a justificativa. A PNAB pede que você explique por que esse projeto é importante, naquele contexto, naquele território e para aquele público. Aqui tem uma chave de ouro. Justificativa não é lugar de contar a sua vida inteira, nem de escrever um texto literário. É lugar de responder com calma qual é o problema ou a necessidade que você está enxergando, o que já existe ou não existe na cidade nessa área. E por que o seu projeto é uma resposta concreta a isso? Vamos lá, exemplo prático. No bairro X,
não há nenhum curso gratuito de audiovisual para jovens, apesar de ser uma região com forte produção de conteúdos nas redes sociais. Muitos adolescentes produzem vídeo com o celular, mas sem acesso à formação técnica ou a espaços de exibição. O projeto Oficina de Cinema na Quebrada surge para oferecer formação básica, fortalecer a identidade local e criar um circuito de exibição comunitária. Você consegue perceber? Em poucas linhas você mostra o contexto, lacuna e como o projeto entra como resposta. Bloco 3. Objetivo e público. Aqui é onde a metade dos projetos tropeça, porque escreve um objetivo bonito, mas que ninguém consegue medir. Eu gosto de separar assim. O objetivo geral é a transformação maior que você busca, e objetivos específicos são resultados concretos e observáveis. Exemplo de um objetivo geral: contribuir para a formação em linguagem audiovisual de jovens no bairro X, fortalecendo suas narrativas e sua participação na cena cultural da cidade. E exemplos de objetivo específicos: oferecer um curso de 40 horas de introdução ao audiovisual para 30 jovens entre 15 a 24 anos, produzir pelo menos 10 curtas-metragens coletivamente, realizar uma mostra aberta ao público com debate. Vê como fica mais concreto? O avaliador sabe exatamente o que vai acontecer e quem vai ser o beneficiado. A PNAB pede para você descrever quais atividades vai realizar e em quanto tempo. A lógica é simples. Cada objetivo específico precisa aparecer em forma de uma ou mais ações concretas. Se você diz que vai oferecer um curso em ações, precisa existir. Realizar um curso de 40 horas em audiovisual com encontros semanais, dividido em módulos teóricos e práticos. Se você vai fazer uma mostra, em ações precisa ter mostra pública de curtas-metragens produzidos nas oficinas, com sessões em espaços comunitários, seguida de debates com públicos e realizadores. E um cuidado importante: não prometa uma quantidade absurda de atividades que não cabem no orçamento e nem no seu tempo. É melhor ter poucas ações bem explicadas e possíveis do que uma lista enorme que o avaliador percebe que é inviável. Aqui você precisa ter clareza de quais grandes blocos de custo o projeto vai ter. Normalmente um projeto PNAB: cachês de artistas e equipe, custo de produção e operação, comunicação e registro, e eventuais custos administrativos permitidos pelo edital. A pergunta é: o que eu estou prometendo lá em ações pede quais pessoas, por quanto tempo e quais os materiais mínimos? Se o curso tem 40 horas, com um oficineiro principal e um assistente, você já precisa imaginar esses cachês. Se a mostra é um espaço físico, há custo com som, projeção, transporte. O avaliador não quer só um orçamento bonitinho. Ele quer ver o dinheiro público alinhado com a proposta artística, com o dinheiro público e com o tamanho do projeto. E agora que a gente já passou pela estrutura mínima, eu quero te propor um mini passo a passo para você aplicar ainda hoje, mesmo sem edital aberto. Primeiro, escolha uma ideia de projeto PNAB que você tem guardada aí na sua gaveta. Segundo, pega um caderno ou abra um documento e cria 5 subtítulos: identidade, justificativa, objetivo e público, ações e cronograma e orçamento básico. Terceiro, escreve rascunhos simples em cada bloco sem se preocupar com a linguagem perfeita. Quarto, pega um edital PNAB, mesmo o antigo, e compara os campos de formulário com esses blocos que você escreveu. Você vai perceber que quase tudo que o edital pede cabe dentro dessa lógica. Muda o nome de um campo aqui ou outro ali, mas a ossatura é a mesma. Quando chegar o próximo edital, em vez de começar do zero, você já vai ter esse esqueleto pronto.
você só vai adaptar para o contexto e para as regras específicas. E para fechar esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa como produtora cultural, que já teve dos dois lados, travando na primeira tela e depois ajudando outras pessoas a destravar. Projeto bom não é o projeto perfeito, é o projeto que você consegue comunicar com clareza o que você quer fazer dentro das regras de um edital público. Quando você tem uma estrutura mínima na mão, o formulário deixa de ser um inimigo e vira só uma tradução técnica da sua ideia. Se esse vídeo te ajudou, curte, se inscreva no canal, manda para aquele amigo que tem uma ideia boa, mas trava na hora de escrever PNAD. E se você quer se aprofundar nesse assunto, com modelos práticos e exemplos comentados, acesse o blog da Quintal Criativo. O link está aqui na descrição desse vídeo. E não esquece, curta esse vídeo, compartilhe e abraços culturais!